Olá, boa noite. Boa noite. Quinta-feira Santa. Papa Francisco celebra a missa do Crisma no Vaticano. E preside missa do Lava Pés em prisão juvenil de Roma. No Brasil, religiosos se reúnem para a renovação das promessas sacerdotais. Cidade histórica de Minas Gerais revive tradição do ofício das trevas. Temporal em São Paulo. Defesa Civil emite alerta de chuva forte a partir de amanhã em várias regiões de São Paulo. Celebração em Brasília. Brasília espera 100 mil pessoas para a Via Sacra de Planaltina, uma das maiores produções católicas do país. Nova lei institui Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. Silêncio, jejum e oração. A reportagem mostra a simbologia da celebração da Paixão de Cristo. E uma das maiores produções católicas do país reúne até 100 mil fiéis em Via Sacra. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco presidiu hoje no Vaticano a Missa dos Santos Óleos. Em sua homilia, o Santo Padre afirmou que a maturidade sacerdotal passa pelo Espírito Santo. Segundo Francisco, tudo que o Espírito Santo deseja é criar harmonia, principalmente através daqueles sobre quem derramou a sua unção. Padres de várias partes do mundo se uniram aos peregrinos na Basílica Vaticana para celebrar junto ao Papa a instituição do ministério sacerdotal. O Espírito do Senhor é sopra di me. O Espírito do Senhor está sobre mim. Com as palavras de Jesus, Francisco iniciou a homilia da Missa do Crisma. Afirmou que sem o Espírito do Senhor não há vida cristã e sem a sua unção não há santidade. De acordo com o Santo Padre, o Espírito é o protagonista. No dia do nascimento do sacerdócio, é importante reconhecer que ele está na origem do ministério, da vida e da vitalidade de cada pastor. Della vita e della vitalità di ogni pastore. O pontífice ainda alertou para um dos pecados contra o Espírito. Pediu que os religiosos estejam atentos para não manchar a unção do Espírito e o vestido da Mãe Igreja com divisões, polarizações e qualquer falta de caridade e comunhão. Francisco comparou o sacerdócio à missão dos apóstolos de Cristo. Lembrou que nos dois casos houve unção e um chamado de Deus cheio de amor. Em seguida, o Papa falou da etapa pascal, considerada segundo tempo de Deus. De acordo com o pontífice, trata de um momento de crise, no qual os cristãos experimentam desilusões, cansaços e fraquezas. No sacerdócio, este período pode se tornar também uma etapa decisiva da vida espiritual, em que se deve fazer a escolha entre Jesus e o mundo. Em seguida, os religiosos foram convidados a renovar as promessas sacerdotais. Volete rinnovare le promesse a suo tempo fatte davanti al vostro vescovo e al popolo santo di Dio? Sì, lo voglio. O Papa ainda abençoou o óleo dos enfermos, usado para o alívio das enfermidades dos doentes, o óleo dos catecúmenos, utilizado no sacramento do batismo, e, por último, o da crisma, que ungirá os novos batizados, aqueles que um dia deverão ser crismados por meio do sacramento da confirmação. Ao final, o Santo Padre agradeceu aos sacerdotes. Obrigado pelo vosso testemunho e serviço. Obrigado pelo bem oculto que fazem, pelo perdão e a consolação que oferecem em nome de Deus, destacou o Papa. Grazie per la vostra testimonianza. No final da tarde de hoje, o Papa Francisco presidiu a missa de lava-pés na mesma prisão juvenil, onde esteve em seu primeiro ano de pontificado. Demonstrando estar recuperado da bronquite, Francisco chegou de cadeira de rodas e celebrou para os detentos na prisão juvenil Casal del Marmo, nos arredores de Roma. A casa de detenção para jovens é a mesma onde o pontífice esteve logo após assumir o trono de Pedro em 2013. Mesmo com dificuldades de locomoção, o Santo Padre se esforçou. Não consigo andar bem, mas durante o lava-pés, você pense, Jesus lavou os meus pés, Jesus me salvou, disse o Papa.
Francisco lavou e beijou os pés de 12 detentos, fazendo memória do gesto humilde de Jesus para com seus apóstolos, na noite de quinta-feira, antes de sua morte. Durante uma breve homilia improvisada, o Papa lembrou aos jovens da fragilidade do ser humano. Cada um de nós pode escorregar e esta consciência de que podemos cair em pecado é o que nos dá a dignidade de sermos pecadores. O pontífice presidirá 2 celebrações na Sexta-feira Santa. As funções da Paixão às 3 da tarde e a Via Sacra no Coliseu de Roma à noite. Francisco deve cumprir o ciclo de cerimônias com a missa de Vigília Pascal no sábado à noite e a celebração da ressurreição na manhã do domingo de Páscoa, quando dará a bênção Urbi et Orbi para a cidade de Roma e o mundo na Praça São Pedro. E agora a gente vem para o Brasil, vamos a Minas Gerais, porque nossa equipe segue acompanhando a Semana Santa em Ouro Preto, cidade que, como vimos ontem, vive este período de forma bem marcante. Quem está ao vivo é a repórter Muniz Amorim, que traz mais informações. Boa noite, Muniz, e o que vamos conhecer hoje? Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. A nossa equipe preparou uma matéria sobre o ofício das trevas. Uma cerimônia muito bonita e repleta de significado. Vamos acompanhar. A origem do ofício das trevas está em uma das orações mais antigas da Igreja. O ofício divino, mais conhecido como liturgia das horas, consiste na oração de salmos, cânticos e preces em determinados períodos do dia. As leituras são escolhidas e como estamos em plena Semana Santa, então são trechos da paixão de Cristo, a entrega de Cristo, aquele momento em que a prisão de Cristo no horto, tá vendo? Depois o julgamento de Cristo, tudo, as leituras são feitas também, tudo dentro da paixão de Cristo. No centro do altar há um grande candelabro triangular chamado tenebrário. Nele estão 15 velas que são acesas antes do início da celebração. Salmos, cânticos e preces são proclamados para cada chama. E os insultos de fiéis que vos ultrajam recaíram. Aos poucos as velas são apagadas. A luz que toma conta da igreja vai dando espaço à escuridão. Ao final da cerimônia, apenas uma das 15 velas permanece acesa, justamente a que representa Jesus Cristo, aquele capaz de vencer as trevas. E essas 14 velas nós podemos interpretar como a comunidade da época de Jesus e a nossa comunidade hoje, que deve buscar em Jesus Cristo a luz para a sua caminhada de cada dia. Por um tempo, a única luz acesa é retirada do candelabro. Agora a escuridão toma conta do local. Lembra um pouco aquele contexto que Jesus morreu e a terra foi envolta em trevas. Então, o acento maior é exatamente na morte, significada pelas trevas. Uma cerimônia repleta de simbologia. Permite que os fiéis participem com mais intensidade dos últimos momentos da vida de Jesus. É uma reflexão, é um sentimento muito grande de estar perto, né, de participar, de poder saber e ver o que foi para Cristo tudo isso que nós estamos assistindo, né, e que ele viveu. Apesar de ser o ofício das trevas, a celebração é uma mensagem de esperança, daquele que venceu a escuridão e a morte. Para além das trevas, que todos nós experimentamos também, dos sofrimentos, das dores, dos pecados, nós buscamos em Jesus Cristo a luz para a nossa caminhada. E ainda tem mais programação para essa noite, que se estende até parte da madrugada. Daqui a pouco, às 11 horas da noite, começa bem em frente aqui a esse casarão onde nós estamos, a procissão do fogaréu, que refaz a prisão de Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. E há toda uma preparação, uma caracterização para esse momento. As pessoas se vestem como aqueles soldados que prenderam Jesus Cristo. Olha, quem participa desse momento, quem já participou, garante que é um momento que, de fato, permite com que os participantes vivam, né? Já vão entrando aí no mistério da paixão de Jesus Cristo. A nossa equipe vai acompanhar tudo e mostra para vocês amanhã. Reinaldo.
Boa noite para você, Muniz, e muito obrigado. Bom descanso, que bom poder vivenciar essas celebrações também de Minas Gerais. Olha, amanhã é o único dia do ano em que a igreja não celebra missa. Nós vamos chamar Sidney Fernandes em São Paulo, que traz informações sobre a simbologia da Sexta-feira Santa. Boa noite para você, Sidney. De fato, não haverá missa amanhã. Boa noite, Reinaldo, Yara, e boa noite a toda a nossa audiência. Sexta-feira da Paixão de Cristo é um dia marcado pelo silêncio, jejum e oração. A simbologia desta data você confere na reportagem de Flávio Rogério e Rodrigo Tedesco. Silêncio, jejum e oração, gestos que marcam a Sexta-feira da Paixão, único dia do ano em que a igreja não celebra a missa. Não se celebra uma missa porque a quinta-feira não terminou. O dia de sexta-feira, justamente porque é o dia da paixão do Senhor, começa e termina dentro da Santa Missa. É um privilégio que só a Sexta-feira Santa recebe. A celebração da Paixão possui 3 partes: liturgia da palavra, adoração da cruz e comunhão eucarística. A solenidade normalmente começa às 15 horas nas igrejas de todo o mundo. Diferente de toda a liturgia ao longo do ano, ela se inicia sem nenhum canto de entrada, sem nenhuma antífona própria. O sacerdote entra em absoluto silêncio, e toda a assembleia em absoluto silêncio, com o altar desnudado. A desnudação do altar é feita já na quinta-feira à noite, após a missa. Um dos momentos marcantes da celebração é a prostração do sacerdote diante do altar. O gesto de prostração, no nosso rito latino, ele sempre recorda a morte. Quando em outros momentos litúrgicos, pessoas se prostram no chão, em profissão religiosa de votos e em ordenações. Deitar-se no chão remete a isso. Hoje morro para mim, para nascer à vontade do Senhor, para nascer na vida nova que o Senhor me concede. Liturgia da palavra, oração universal e adoração à cruz. Momentos da celebração da Paixão que antecedem a comunhão e devem ser vivenciados intensamente para compreender o mistério da morte do Senhor. Procure ir cedo, se recolher em oração, com a expectativa de viver aqueles mistérios, lembrando que são mistérios para fiéis, para quem realmente tem fé. Em comemoração aos 60 anos da campanha da Fraternidade, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reinstalou a galeria de quadros com os cartazes das campanhas anteriores. Sobre este assunto, vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Uma boa noite também para você de Quinta-feira Santa, início do Tríduo Pascal e para todos que agora nos acompanham. Olha, a campanha da Fraternidade teve início em 1960 por iniciativa de 3 sacerdotes que exerciam o ministério no Instituto Caritas Brasileira. Naquela época, eles queriam arrecadar fundos para financiar as atividades assistenciais da instituição. Hoje, a campanha da Fraternidade expandiu o seu horizonte e tem lançado um olhar sobre temas importantes para a vida da igreja e a sociedade brasileira. A família como vai, meu irmão vem. O Cântico da Campanha de 1994 já anunciava o tema daquele ano: a família. A campanha da Fraternidade é um momento para partilhar e vivenciar o Evangelho a partir da discussão de assuntos diferentes a cada ano. Em 1988, o tema foi o racismo. Pra nós, liberdade, enfim vai chegar. O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil destaca que a campanha tem como objetivo principal a sensibilização da sociedade. Sensibilizar para assuntos que são importantes, mas que acabam não ocupando o primeiro lugar das agendas, em nível de sociedade, mas também em nível de igreja.
Ao longo de 6 décadas, a campanha da Fraternidade se dedicou a jogar luz sobre temas fundamentais para a sociedade e a igreja, como a família, a juventude e áreas que demandam políticas públicas, como saúde, paz e fome. Tema da mais recente, Fraternidade e Fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Pela terceira vez, a fome é tema da nossa campanha da fraternidade, buscando uma conversão pessoal, comunitário-eclesial e sociopolítica. Para marcar os 60 anos da campanha, a CNBB instalou uma galeria com os cartazes de todas as campanhas já realizadas desde a década de 60, com os mais diversos temas, como o trabalho infantil, o tráfico de pessoas e a dignidade dos idosos. Nem sempre os temas foram bem recebidos e a CNBB foi alvo de críticas. Só que os temas da campanha da fraternidade, eles não são escolhidos por uma pessoa. Não é uma pesquisa nem uma votação, mas há um processo de escuta das comunidades, das dioceses, dos bispos. Quando nós meditamos com a palavra de Deus, nós vemos que o primeiro incompreendido foi Jesus. Então, nesse sentido, a igreja que segue o caminho de Jesus tem experimentado ao longo desses mais de 2000 anos incompreensões. O presidente Lula sancionou na última terça-feira uma lei que institui a Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior número de registros de casos de depressão na América Latina. A Organização Mundial da Saúde aponta que o Brasil possui o maior registro de casos de depressão da América Latina. Por isso, a segunda semana de outubro contará com palestras, eventos e debates sobre os aspectos que envolvem a depressão. O objetivo é a implementação e a divulgação de políticas públicas para cuidar da enfermidade. Fazer a pessoa perceber, poxa vida, tinha tanta energia, eu tinha tanta alegria, mas parece que está minando, cada dia que passa está ficando menos. Isso pode ser um sinal de adoecimento e aí sim começar a se trabalhar. Mais de 16 milhões de pessoas receberam o diagnóstico de depressão, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada no ano passado. O levantamento aponta que cerca de 10% dos brasileiros com mais de 18 anos tiveram a doença, ou seja, um crescimento de 41% dos diagnósticos entre o período pré-pandemia até a data da pesquisa. O texto que define a Semana Nacional de Conscientização ainda prevê divulgação dos avanços em diagnóstico e tratamento da doença e as formas de atenção à saúde mental. É ter políticas públicas, sim, que trabalhem todos esses adoecimentos mentais, ter esse esclarecimento, essa luz para essas pessoas, com certeza faz com que ela nos procure e aí a gente possa caminhar juntos no caminho da melhora para eles. O Sistema Único de Saúde oferece atendimento por meio dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial. O CAPS recebe e acompanha pessoas com depressão. Não ache que depressão é frescura ou que buscar um psiquiatra é coisa de louco. Cuide da sua saúde emocional e você vai estar automaticamente cuidando da sua saúde física e da saúde da sua família. A tradicional encenação da Paixão de Cristo fez uma cidade satélite aqui de Brasília ser conhecida nacionalmente. Estamos falando da Via Sacra do Morro da Capelinha, em Planaltina. Este ano, os organizadores esperam receber de 80 a 100 mil pessoas, entre turistas e pagadores de promessa. Veja. A encenação da Paixão de Cristo ocorre amanhã, na Sexta-feira Santa, com a participação de 1.400 voluntários. E esse é um espetáculo que arrasta uma multidão para o Morro da Capelinha, que fica em Planaltina, Distrito Federal. Nós vamos começar com a celebração da Paixão, com o nosso cardeal arcebispo Dom Paulo César, que vai estar celebrando lá conosco, diretamente no Morro da Capelinha. E nesse mesmo horário, os membros, então toda a parte do elenco já vai estar lá participando dessa celebração também. Então vai ser um ano bem atípico, diferente, onde nós vamos vivenciar realmente a espiritualidade da Via Sacra. A celebração está prevista para começar às 14h30 e às 16 horas, então, a encenação da Via Crucis.
Nós falamos que lá é o realismo, emoção e fé. E só quem vivencia a Via Sacra, quem assiste, consegue entender um pouco de tudo que Jesus viveu por nós. Realmente vale muito a pena, então fica o convite para você participar então dessa belíssima encenação amanhã, sexta-feira santa, lá no Morro da Capelinha, em Planaltina. E eu agora tenho um convite para você. O Além da Notícia da noite de hoje está imperdível. Nós vamos receber o Bispo Auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, Dom Francisco Falcão, e vamos falar do mistério que envolve o Tríduo Pascal, tradição e liturgia. Mergulharemos na tradição da Igreja dos primeiros séculos até os dias de hoje e como viver bem o Tríduo Pascal. Repito, está imperdível e começa excepcionalmente a partir das 10h30 da noite aqui na Canção Nova. Nós ficamos por aqui, amanhã a gente volta com mais notícias da capital federal. Bom começo de Tríduo Pascal para você também, boa noite. Obrigada, Ronaldo, boa noite para você. Ainda em Brasília, mas agora vamos até a Catedral Metropolitana, porque nestes dias reservados para o mergulho na fé católica, a igreja recorda e revive a paixão, morte e ressurreição de Cristo em recolhimento, oração e fé. O tradicional retiro da Semana Santa da Comunidade Católica Shalom de Brasília está acontecendo na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Vamos chamar Camila Castro, que traz mais detalhes deste encontro. Boa noite, Camila. Oi, Yara, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. O evento acontece todos os anos e oferece aos participantes uma boa preparação sobre os ritos litúrgicos, além das reflexões sobre o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o André, ele que é missionário de vida da comunidade Shalom, André Castro, meu xará aqui de sobrenome. André, muito obrigada pela sua participação aqui no Canção Nova Notícias. O tema desse ano foi escolhido especialmente. Fala pra gente qual é o tema e o porquê dessa escolha. Boa noite, Canção Nova, boa noite, Camila. O tema desse ano é Cristo humilhou-se e foi exaltado. Nós vamos meditar a paixão de Cristo nessa dimensão da humildade de Cristo que se abaixa. E também porque, em ocasião aos nossos 40 anos de comunidade, o Papa Francisco nos deu uma palavra, humildade. Nós queremos mergulhar nessa humildade de Cristo para ofertarmos a nossa vida também. Bom, e esse ano o retiro está acontecendo no coração de Brasília, na Catedral, pela primeira vez. Muita gente já chegando para participar da Santa Missa, que começa daqui a pouquinho. E quem quiser aproveitar é até domingo, né? Faz o convite, então. É até domingo, a nossa programação acontece sexta e sábado pela manhã, domingo toda a tarde. Tem programação para criança, o Retiro de Semana Santa Kids. E você é convidado a participar aqui em Brasília, mas também em qualquer cidade do Brasil. Você pode procurar nas redes sociais Shalom e o nome da sua cidade. Nós estaremos oferecendo esse Retiro de Semana Santa. A enxaqueca crônica é uma síndrome que afeta milhões de pessoas no mundo. No Brasil, pesquisadores do Laboratório de Neurociências da Universidade Federal de Aracaju desenvolvem novas técnicas para aliviar os sintomas de quem sofre com este tipo de patologia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 15% da população mundial tem enxaqueca crônica. No Brasil, a doença afeta mais de 30 milhões de pessoas. Eu já sentia dores de cabeça há uns 10 anos, mais ou menos. Dores de cabeça recorrentes, né? Então, eu passava 10, 15 dias com dor, mas eu nunca tinha procurado um neurologista para fazer um diagnóstico fechado, né? A Classificação Internacional de Cefaleias aponta que para receber o diagnóstico de enxaqueca crônica, o indivíduo precisa apresentar alguns sintomas, como náusea, vômito, irritação, alteração de capacidade de concentração e de memória, irritabilidade. Tenho muita sensibilidade à luz. Sonoro também. A questão da alodinia, que é uma sensibilidade assim no couro cabeludo. E aí pentear o cabelo incomoda bastante. A enxaqueca crônica é caracterizada como doença do sistema nervoso central. Ela não é só uma questão que afeta os vasos sanguíneos, como acreditavam durante muito tempo, por o caráter pulsátil, mas sim todo o funcionamento do cérebro, não na estrutura. A gente não vê lesões estruturais, mas são questões funcionais, ou seja, essas conexões, de alguma forma, esses indivíduos, eles têm um cérebro que a gente chama de hiperconexo.
excitável. Um novo estudo realizado pelo Laboratório de Neurociências da Universidade Federal de Sergipe avalia a eficácia da fisioterapia para o controle da enxaqueca através da eletroestimulação. Para muitos é o famoso choquinho da fisioterapia, mas na verdade não dá choque, é só uma sensação de formigamento na pele e junto à eletroestimulação a gente faz todo um programa de educação em dor, no qual a gente vai semanalmente trabalhar com essas pessoas questões relacionadas à doença deles, desde o que tem por trás da fisiopatologia, ou seja, o que gera aquela dor, até como o estilo de vida pode estar interferindo na presença de dor naquele indivíduo. Thaís descobriu a pesquisa através de uma rede social e já está na 8ª sessão. Eu estou bem melhor, sim. Questões como até conseguir fazer uma atividade física, eu já consigo bem mais do que antes, não tinha como. Já durmo melhor, já tenho uma melhor locomoção também, porque eu sentia muita dor cervical. Então já está bem melhor isso também. A questão alimentar melhora bastante. Pessoas que têm enxaqueca crônica podem passar 4 ou até 72 horas com fortes dores. Logo no primeiro momento, quando isso se torna mais frequente, mais persistente, é sim momento de procurar por um especialista para fechar diagnóstico, né? Determinar que tipo de doença, que tipo de dor de cabeça que a pessoa tem e buscar os tratamentos mais adequados. Vamos agora voltar a São Paulo para falar do alerta emitido pela Defesa Civil do Estado paulista de chuva forte durante o período da Páscoa em várias regiões. Nós vamos voltar então à capital paulista com o Sidney Fernandes, que tem mais informações. Ô Sidney, com você. A previsão é de chuvas intensas a partir de amanhã até segunda-feira. Além da Grande São Paulo, chuvas torrenciais podem atingir a Baixada Santista e o litoral norte, região que sofreu com os temporais no feriado de Carnaval. As informações com a repórter Aline Mércio. A previsão de fortes chuvas atinge principalmente a região do litoral de São Paulo. A Defesa Civil prorrogou a Operação Verão até o próximo dia 15 de abril e tomou medidas de proteção para possíveis deslizamentos. As pessoas têm que ficar atentas a alguns sinais, né? Aquelas que residem em área de risco, né? Inclinação de poste, de muro, trincas, rachadores nas casas, são sinais que indicam que está tendo movimentação de massa, movimentação de solo. Façam sua viagem com segurança, que estejam em locais seguros, atentos aí a possível deslizamento e queda de barreira nas rodovias, a áreas de inundação também em rodovias, em bairros aí do litoral. O INMET também tem alguns indicadores que mostram chuvas bem concentradas no litoral sul do estado, né, que é uma região onde nós temos riscos hidrológicos, risco de inundação em algumas áreas, né. Nós temos um plano preventivo, né, que nós startamos aqui na Defesa Civil do Estado de São Paulo, que chamamos de planos preventivos de defesa civil, para aquela região do litoral sul e do Vale do Ribeira, voltado para o risco hidrológico de inundação. Já para as encostas, né, região do litoral norte, da Baixada, nós temos risco já em plano preventivo para escorregamentos, que são fenômenos mais abruptos que nos chamam a atenção. Então, nesse caso, acione a Defesa Civil do seu município através do 199, o próprio Corpo de Bombeiros, em caso de emergência, e, em sendo necessário, abandonar essa área de risco. De São Paulo, Aline Mércio, para o Canção Nova Notícias. Retornaremos nesta sexta-feira da Paixão com mais informações direto de São Paulo. Mas vamos saber como fica a previsão do tempo em todo o país com Yara Naires. Yara, é com você. Obrigada, Sidney. Precisamos nos cuidar, pois a chuva virá com força no estado. Vamos entender o agravo desses temporais. A formação de um sistema de baixa pressão que provoca a elevação das frentes de ar colabora na formação de nuvens de chuva sobre a costa de São Paulo e espalha instabilidades por todo o estado, além de áreas do sul do Rio de Janeiro. As temperaturas chegam a 31 graus na capital fluminense e 24 na capital paulista. Em Minas e no Espírito Santo, o sol aparece, deixa o dia quente e chove forte e de forma isolada em partes dos territórios. Esta realidade será vista também no sul. Os temporais aumentam nos 3 estados e Curitiba segue a capital mais fresca da região, com termômetros que variam entre os 15 e 18 graus.
Bom, no geral, teremos uma sexta-feira da paixão com tempo instável em todo o país. No centro-oeste, há até a possibilidade de queda de granizo no Mato Grosso do Sul. No norte e nordeste, os estados permanecem em alerta porque o volume da chuva não diminui e o risco de transtornos é grande. Aliás, todo o Brasil precisa dar atenção e atender aos alertas emitidos pela Defesa Civil de cada município. Olha só, Reinaldo, o cuidado vai ser imprescindível neste final de semana. Sepultado no fim da tarde de hoje na Catedral Diocesana de Santa Teresa d'Ávila, em Caxias do Sul, o corpo do bispo emérito Dom Ney Paulo Moreto. Ele estava internado no hospital da cidade. A causa da morte não foi divulgada. Filho da cidade gaúcha de Caxias do Sul, nascido no ano de 1936, Dom Ney Paulo tinha como lema sacerdotal "Tudo é graça". Em 61 anos de sacerdócio, 50 deles de episcopado, exerceu atividades como a de presidente do Regional Sul 3 da CNBB e primeiro presidente da Pastoral dos Nômades do Brasil. Neste tempo do Tríduo Pascal, que a igreja inicia hoje, convidamos você a acompanhar a programação da TV Canção Nova, que transmitirá diversas celebrações e a função das 3 horas da tarde desta sexta-feira da Paixão. Graças a você, sócio e benfeitor, nós podemos levar até a sua casa a transmissão dos ritos litúrgicos para o seu aprofundamento na espiritualidade cristã. Vejam só, nós estamos com 13% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. Acesse clube.cançãonova.com, faça sua doação. E obrigado por sua generosa contribuição. A liturgia da manhã desta quinta-feira celebra a unidade sacerdotal por meio da Missa do Crisma. A ocasião, além de reunir os presbíteros de cada diocese, permite que os santos óleos sejam abençoados em virtude dos sacramentos que serão administrados nas mais variadas comunidades paroquiais. Nossa equipe foi até a Catedral de Lorena, no interior paulista, para acompanhar este momento. Uma celebração marcante, onde a unidade dos filhos prediletos de Maria se faz visível na Casa da Mãe da Piedade. Ministério renovado por alguns há 25 anos. Nesses 25 anos, para mim, de um modo assim muito particular, significa dar graças a Deus pela minha vocação, pelo meu chamado e por esse sacerdócio que não é meu, mas de Cristo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Na missa do Crisma, os santos óleos foram abençoados pelo bispo diocesano. Serão encaminhados para as paróquias da Diocese de Lorena e utilizados no batismo, confirmação e unção dos enfermos. Os sacramentos são como portas de entrada para acolher pela Eucaristia aquele que ama cada um de seus filhos. Devemos ser pessoas que amem a Eucaristia e que procurem essa Eucaristia todos os dias, porque ela fortalece a nossa caminhada eclesial, fortalece a nossa espiritualidade, nos une em comunhão e as pessoas hoje passam fome da Eucaristia, desejam a Eucaristia. A manhã desta quinta-feira também ficou marcada pela renovação das promessas sacerdotais. Por mais um ano, os padres da Diocese de Lorena se comprometeram com a evangelização e o serviço ao povo de Deus, essência eucarística, onde no altar o chamado e a unção se tornam fontes de alegria ministerial. Primeira Semana Santa, o primeiro Tríduo Pascal, sem o Padre Jonas Habib, nosso pai fundador. E por isso a responsabilidade é de vivermos o sacerdócio com alegria e com entusiasmo que foi por muitas e muitas vezes testemunhado pelo Padre Jonas. O Padre Jonas gostava de ser padre. E essa missão já tem alcançado corações de todas as idades. Como que está o seu coração para o Tríduo Pascal? Muito feliz, muito, igual o Desidério Desiderável, né? Desejo ardentemente, assim, as palavras de Nosso Senhor, assim o meu coração também anseia Ele. Estou aqui louvando e agradecendo a Deus que muitos sacerdotes que estão aí, presentes, os novos, para mim é a maior alegria. É como cada um é um filho.
E assim, com as imagens desta bela celebração em Lorena, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Lava Pés, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê amanhã. Boa noite. Participe e viva bem as celebrações do Tríduo Pascal. Boa noite. Paz para você.